Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos falar sobre C.S. Lewis, um dos meus autores favoritos. E o livro será A Torre Negra, publicado aqui no Brasil pela editora Planeta em 2016. Um livro não tão antigo assim. E a pena deste livro é que ele é uma história inacabada. Ela não tem um fim, sabe? Ela começa, ela se desenvolve, mas ela não termina. C.S. Lewis não terminou essa história. E na verdade, a história ela foi quase perdida, inclusive. É por pouco que nós temos acesso. Lá na apresentação, não, no prefácio do livro, ele conta aqui, o autor do prefácio, como ele teve acesso a esses manuscritos de C.S. Lewis após a sua morte, e eles estavam assim, ó, destinados a ir para a fogueira, né, a serem eliminados. E ele pegou aquilo lá e baca, não, como assim vamos destruir isso aqui? Não, vamos publicar. E aí ele publica, né, existe assim, algumas páginas faltando ali no meio, né, e não tem o final. É uma história que ela prende a gente, é uma história muito legal, mas que deixa a gente com aquele gostinho de ai, como é que termina esse negócio aqui, né? E nós nem podemos contar, né, com C.S. Lewis aqui para nos contar como é que a história terminaria, né? Vamos ter de perguntar isso pra ele no céu, né? Tomara que ele lembre. Mas enfim, tá? O livro ele poderia ser considerado assim quase que uma sequência da trilogia cósmica de C.S. Lewis, né? Esses aqui que começa com Além do Planeta Silencioso, eita, derrubei tudo aqui. Além do Planeta Silencioso, né? Out of the Silence Planet, é inclusive o título daquela música do Iron Maiden, né? Depois temos Perelandra, também o segundo volume. E por fim, aquela força medonha, aquela fortaleza medonha, o terceiro, né, que eu derrubei aqui agora. E não que seja exatamente sequência da literatura dessa série, ele não está tratando sobre viagens espaciais, nada disso na Terra, mas a ligação é que o Hamson aparece aqui de novo, né? Um dos personagens, que é, né, o principal aqui da trilogia cósmica, o Hamson. E uma coisa muito bacana nesse daqui, na Torre Negra, é que o C.S. Lewis ele fala sempre em primeira pessoa, como se ele próprio estivesse conhecendo o Hamson e fazendo parte então das aventuras constantes neste livro aqui. Neste livro, né, eu vou me esforçar em não dar muitos spoilers, assim, falar muitos detalhes, mas eles têm o que eles chamam de cronoscópio, que funcionaria mais ou menos como o telescópio funciona para nós em relação ao espaço, o cronoscópio funcionaria para eles em relação ao tempo. Então nós estamos falando de uma história sobre viagens no tempo. Muito interessante isso aqui. Talvez eu possa contar um pouquinho dela. Um dos personagens aqui, eles são em mais pessoas que observam esse cronoscópio, e um deles ele se encontra nesse outro tempo, nesse outro mundo. E isso começa a incomodá-lo, deixá-lo um tanto agoniado, e até que ele encontra não apenas ele lá, mas também a sua amada, a sua noiva também aparece lá. E aí, cara, as coisas ficam muito interessantes, mas eu vou parar por aqui antes que eu fale besteira. Como vocês percebem, é a Torre Negra e outras histórias, né? Há mais histórias bem legais, inclusive, neste livro aqui também. O primeiro deles é O Homem que Nasceu Cego. É sobre um homem que ele nasceu cego e... Não, é sobre uma vaca que lutava capoeira, né? E aí ele tem a notícia de que ele poderia ser operado e voltar a ver. E aí ele sonha sempre em ver a luz, ele quer conhecer a luz. E onde é que eu encontro a luz, onde é que eu vejo? Só que a luz ela não é visível, né? Eu não vejo a luz ela só me possibilita ver as outras coisas, né? Vocês sabem, a luz ela tem duas naturezas, né? A luz ela é onda e ela é partícula. Duas naturezas, é por isso que Jesus disse que eu sou a luz, né? Ele também tem duas naturezas, humana e divina.
É brincadeira, pessoal. Jesus não devia ter isso em mente quando falou, mas que é um trocadilho legal, é. Tá? Então essa é uma das primeiras histórias. Depois as terras fajutas. Cara, esse é uma história bem interessantezinha, sabe? O C.S. Lewis, então, ele conta que ele está conversando com um casal de amigos e ele, então, começa a encarar a moça, né, desse casal e, de repente, ele se vê dentro da mente da moça, aonde, então, algumas coisas, elas são todas embaraçadas, ele não consegue definir ao certo o que é, e outras coisas são extremamente nítidas, muito mais reais do que a própria realidade aqui, né, no nosso mundo. No sentido de que as coisas embaraçadas são as coisas que ela não valoriza muito, as coisas que ela não dá lá muita bola, e aquelas coisas bem nítidas são o que ela realmente valoriza, o que ela realmente gosta. E aí eles encontram ela mesma dentro da sua mente e ela é uma gigante no seu pensamento, ou seja, ela é uma pessoa soberba. E enfim, ele vai explicando, faz essa leitura ali da mente da moça, e é um aspecto assim interessante de se pensar. E a nossa mente, como é que a nossa mente seria se os outros pudessem entrar nela dessa forma? E qual tamanho nós teríamos? Quais coisas estariam ofuscadas e quais coisas estariam realmente nítidas, né? Quais são as coisas que nós realmente valorizamos na nossa vida? São questões assim que ficam, que nos fazem pensar e refletir. Aqui o C.S. Lewis faz isso muito bem. Depois tem uma outra história chamada Anjos Ministradores. Essa é a história que eu achei assim a menos interessante. Tá? Ela já diz um pouco mais respeito então a viagens espaciais, como na trilogia cósmica. Aqui estamos falando de Marte. Então tem uma população lá que está vivendo em Marte e aí é mandado uma nova espaçonave com algumas meninas para divertir as pessoas que estão lá. Enfim, eu não achei tão legal assim essa história. Eu achei a menos interessante de todas elas. Depois, as formas das coisas desconhecidas. Essa história eu achei muito legal. Também diz respeito a viagens espaciais, mas agora viagens para a Lua, né? Um pouco mais perto. E aí, houve 3 viagens à Lua, né, do homem, que o homem foi até a Lua, o homem mandou as primeiras mensagens e de repente não houve mais mensagens, não houve tripulação que retornou e paira todo esse mistério no ar do que aconteceu com essas 3 tripulações que foram. E aí eles querem uma 4ª tripulação, uma 4ª visita à Lua para investigar. Então há um astronauta que se dispõe corajosamente a ir para lá, né, para ver o que está acontecendo. E o final eu não posso contar, que isso seria um baita de um spoiler, mas é um final muito legal, porque ele não é um final assim simples, né? Não é qualquer leitor que vai entender. Você precisa ter assim, um mínimo de conhecimento histórico, de conhecimento assim, da mitologia antiga para captar no ar, ali, pegar no ar o que o C.S. Lewis quis dizer com aquilo, porque não deixa tão claro assim, ele deixa nas entrelinhas, que aí eu achei isso muito legal, achei isso genial no C.S. Lewis. Então, cara, é uma das histórias assim constantes, exceto a própria Torre Negra, uma das mais legais, tá? E depois, por último, Depois de 10 anos é o nome. Aqui vai dizer respeito da Guerra de Troia. Troia, que vão lá reconquistar, buscar Helena de Troia, né, que o Paris havia roubado de Menelau. Então ele vai falar sobre isso tudo, né? Sempre na perspectiva do Menelau, ele está dentro do cavalo de Troia, então vai falando todo mundo lá apertado, até no princípio a gente nem entende muito bem o que está falando sobre isso. Até os nomes são diferentes, depois vai se tornando mais claro sobre o que é que C.S. Lewis está falando. Ele é o rei da Esparta, que vai lá buscar a Helena. A coisa engraçada é que Helena, ela não é mais aquela moça, não é mais a mulher mais linda, mais bela do mundo, né? Como dizia a lenda. Não, aqui a Helena, ela envelheceu, ela engordou, ela tem rugas, não é mais a mesma mulher. E aí? Como é que fica agora a relação do Menelau? Ele que seria reconhecido
como homem que foi lá e recuperou a mais bela de todas as mulheres do mundo, e agora tem isso, né? Como é que ele reage, né? Fica todas essas questões. E aí quando ele chega, voltando lá de Troia, ele para no Egito e ele descobre, ou pelo menos é dito a ele, né? Uma coisa que eu vou deixar sob mistério para não dar nenhum spoiler, para você ter a vontade de ler esse livro, que eu achei muito legal, uma leitura que flui muito bem, foi uma leitura bem rapidinha, cara, bem legalzinho mesmo, vale a pena, e eu fico por aqui para não falar demais a respeito dessa obra. Falou!